tarde, pessoal. Vamos dar mais início a uma aula hoje. Fundamentos da enfermagem, primeiro período, turma A e B. Vamos falar de um tema hoje extremamente importante para nossa nação, uma conquista da reforma sanitária, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Vou trazer os pontos mais importantes nesse momento para vocês que estão no primeiro período sobre o SUS, e esse assunto vai ser aprofundado em saúde coletiva quando vocês estiverem lá no segundo período, tá ok? Quero que vocês acompanhem sempre na apostila de vocês, lembrando que todo esse assunto, toda essa descritiva está na apostila de vocês. O vídeo estará disposto no canal do YouTube, meu canal que vocês já sabem, e também lá no Classroom, nos dias de aula. Tem um conceito aqui inicial sobre a criação do SUS. Vocês sabem que nós passamos por um processo de mudanças no nosso país. A partir de 64 houve uma tomada dos militares, né, e nós tivemos sobre um regime militar durante 21 anos, e depois voltou a ter votos diretos, né, eleições diretas, e com isso muitas coisas aconteceram, e a nossa Constituição, que nasceu a partir daí, em 1988, junto com elas, leis que regulamentou o nosso sistema de saúde, e com isso nasceu o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Uma primeira grande conquista do movimento de reforma sanitária foi esse de 1988. A definição da Constituição Federal relativa ao setor saúde, no artigo 196 desta Constituição, diz que a saúde é direito de todos, dever do Estado. Essa é uma definição, a criação do Sistema Único de Saúde, ou SUS. Essa questão é de extrema importância, pois em todo o debate sobre o financiamento do SUS, que nós vamos falar um pouquinho também, a ênfase é na participação da União, como se esta fosse a única responsável, mas não é, nós temos estados, municípios também. E um dos fatores determinantes deste entendimento foi provavelmente o papel do INAMPS. Então, existia sistema de saúde antes? Existia o INAMPS, porém ele não era universal, como é o SUS, por exemplo. Trabalhadores, né? Você tinha lá a sua carteirinha como se fosse um convênio, né? Então você tinha direito a atendimentos hospitalares. Isso era o INAMPS. Depois passou, existia NPS também, tá? Mas só para vocês entenderem como que veio o SUS. E promulgação da Lei 8080, já falei dela para vocês, essa lei é de suma importância, foi ela que regulamentou o sistema de saúde, que é o SUS, foi o nascimento do SUS, tá? Lei 8080 de 90. Aí o processo de implantação, né, diz que antes de tudo é importante destacar que, como descrito anteriormente, o Sistema Único começou a ser implantado por meio de uma estratégia que buscou dar caráter universal à cobertura das ações de saúde até então proporcionada pelo INAMPS. Então, existia um sistema de saúde até 88, nasceu o SUS, apesar que esse INAMPS ele ainda durou aí mais uns 3 anos, tá? Ali diz, né, o setor público de assistência à saúde mantinha uma estreita relação com o INAMPS, que a partir de 90 passou a integrar a estrutura do Ministério da Saúde, e que já vinha nos anos anteriores participando de modo significativo do seu financiamento. Então é importante vocês saberem, existia o INAMPS, depois o SUS em 1988 com a
a Constituição Federal. Aqui, ó, fala um pouquinho da criação desse INAMPS, que foi lá ainda no regime militar, em 1974, tá? Foi criado, ó, pelo desmembramento do Instituto Nacional da Previdência Social, que era o INPS, que é hoje o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Então foi desmembrado, tá? Que existia o sistema social e um sistema de saúde que eram vinculados. Então eles foram desmembrados e criou-se o INAMPS. Aqui, ó, como que acontecia, né? A pessoa que não tinha sua carteirinha de INPS, ela passava por atendimento, mas de forma assim bem humilhante, né? Era recebido como indigente. E só quem tinha essa carteirinha aqui, ó, trouxe um modelo para vocês verem como que acontecia. Quem tinha direito ao atendimento. Lembrando vocês que esse atendimento era para pessoas que trabalhavam. Então, autônomo, né? Tem muitas pessoas, hoje existe um mercado informal, essas pessoas não tinham direito ao atendimento. O INAMPS somente foi extinto pela Lei 8.689, 27 de julho de 93, tá? Então, nasceu o SUS em 88, mas ainda continuou aí o INAMPS até ele ser extinto em 93. De acordo com as respectivas competências, critérios e demais disposição das leis 8080 e 8.142. Lembrando vocês, essas são as duas leis mais importantes da saúde, tá? E aqui dados gerais sobre o SUS. O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, sendo o único a garantir assistência integral e completamente gratuita para a totalidade da população, inclusive a pacientes em tratamentos de HIV, sintomáticos ou não, pacientes renais crônicos e aos pacientes com câncer. Rede ambulatorial do SUS é constituída por 56.642 unidades, sendo realizado em média 350 milhões de atendimentos ao ano. Isso aqui é uma estatística, pessoal, de mais de 15 anos, tá? Essa assistência estende-se da atenção básica até o atendimento ambulatorial de alta complexidade. Vou dar um exemplo para vocês. Os Estados Unidos, por exemplo, é um sistema de saúde privado. As pessoas têm que pagar pelos atendimentos, tá? Que é totalmente gratuito dentro do SUS. Aqui ainda estatística, tá? Eu gostaria que vocês lessem na apostila, porque fala de atendimento de consultas, como que acontece. E as internações de menor complexidade, tais como de crianças com diarreia, até a mais complexas, né? Isso é realizado pelo SUS, de transplante de órgãos, cirurgias cardíacas, tá? Aqui, ó, o sistema de informação que nós já falamos, né? O SIH-SUS. E aqui está falando ainda estatística, leiam na apostila, anotem as dúvidas, façam comentários lá na plataforma, para a gente estar discutindo ao vivo, tá? E são despendidos pelo Ministério da Saúde recursos de ordem de 10 bilhões ao ano, tá? São recursos que vêm da União, isso é a forma de financiamento do SUS, contribuição do município, de cada município, né? Além desse dinheiro que vem lá da instância federal. Então, só voltar aqui. Para alta complexidade, além de 3 bilhões para atenção básica. O financiamento do SUS é uma responsabilidade comum dos 3 níveis de governo. Quais são os 3 níveis? União, Estado e município, não esqueçam. Os recursos federais, que correspondem a mais de 70% do total, progressivamente vem sendo repassado a estados e municípios por transferências diretas do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais. Muitas pessoas não têm nem ideia
de como que é financiado o SUS, de como que é tramitado esse dinheiro. Ó, vocês estão vendo ali, existe um Fundo Nacional de Saúde. E existe aí uma quantia considerável de dinheiro que é aplicado nesse sistema. Aqui ainda falando, né, do financiamento, está na apostilinha de vocês. O nível federal ainda é o responsável pela maior parcela do financiamento, como vocês viram lá, né? Em torno de bilhões que é investido. Aí aqui existe uma emenda constitucional 29, né, que trata do pagamento aos prestadores de serviços de saúde, é feito pelo nível de governo responsável por sua gestão. Isso nada mais é, por exemplo, é um hospital privado, mas ele uma parte desse hospital ele faz atendimento ao SUS, né? Aí existe essa emenda constitucional que repassa esse dinheiro, faz esse pagamento a esse prestador. Aí aqui ainda se tratando de financiamento, aqui também, tá? Existe a NOA SUS, que define suas condições de gestão municipal, gestão plena da atenção básica ampliada, pela qual o município se habilita a receber um montante definido em base per capita para o financiamento das ações de atenção básica, tá? Quero que vocês entendam que existem municípios grandes, né, com um número considerável de população, outros são menores, então esse dinheiro é repassado de acordo com a sua necessidade de cada município. E aqui, ó, tem um mapinha, coloquei na apostila de vocês, só para vocês entenderem como que é o repasse, tá? Como que é esse financiamento a nível nacional, municipal e estadual. Aqui também, né? Nacional, estadual, municipal, né? E quero falar um pouquinho do setor público e o privado, tá? O Sistema Único de Saúde prevê uma estrutura híbrida de gestão da saúde, baseada no funcionamento simultâneo de uma rede de atendimento pública e gratuita ao cidadão e outra privada, aquilo que eu falei para vocês. O hospital é privado, mas ele acaba sendo um prestador porque ele faz atendimentos, ele tem leitos de atendimento para o SUS, né? E aí, através daquela emenda constitucional, é que é feito o pagamento a esse prestador. Ele não é simplesmente que o hospital lá é bonzinho e quer fazer atendimento para o SUS, ele está recebendo por isso. O setor privado vem atuando sob a forma de planos e seguros de saúde, bem como de hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios particulares. Continuando ainda, né? Aqui vocês leem a relação público-privado, vocês podem ler, tá na apostila de vocês. E o conceito de hospitais, classificação de hospitais, quero que vocês entendam um pouquinho sobre isso, e depois nós vamos estar falando só do nosso município em um outro vídeo, nós vamos estar falando só do sistema de saúde de Curitiba, tá bom? Aí, segundo a OMS, o hospital é um organizador de caráter médico-social. O conceito de hospital deve garantir assistência médica, tanto curativa como preventiva, para a população, além de ser um centro de medicina e pesquisa. Ainda conceito de hospital. Aqui um modelinho desse hospital aqui é bem conhecido, né, de todos nós aqui em Curitiba. O Hospital de Clínicas atende a todo o estado. Ele é uma instituição federal. Além da atenção especializada em enfermidades com diagnóstico e tratamentos, é hospital, tá? Atendimento de emergência, o ambiente hospitalar ainda se ocupa com a prevenção, que é o controle das doenças infecto-contagiosas, a saúde ocupacional e a promoção à saúde, por exemplo. Aqui uma diferencinha do público, do pequeno porte e médio porte, tá? Administrado público por entidade governamental, municipal, estadual e federal, aquelas 3 esferas que eu falei para vocês. E o particular, que está aqui, ó, pertencente à pessoa jurídica de direito privado. Quanto ao porte, a instituição pode ser denominada da seguinte forma: pequeno, ele tem capacidade menor ou igual a 50 leitos. Nós temos em Curitiba? Temos hospital de pequeno porte aqui. Médio, possui de 51 a 150 leitos. Grandes,
Aqui, tá? Pequeno, médio e grande. Oferece de 151 até 500 leitos. E porte especial ou extra dispõe de quantidade superior a 500 leitos. Ou seja, nós temos todos aqui em Curitiba, tá? Temos desde o pequeno até o extra, acima do grande. Aí existe instituição não lucrativa, né? Que são gestores não recebem remuneração, benefício, não visa o lucro, mas se houver, reverte-o em projetos, manutenção, desenvolvimento. Essa é a instituição hospitalar não lucrativa. Filantrópica, entidade particular e não lucrativa que destina uma percentagem de seus rendimentos para assistência gratuita a pacientes sem recurso ou cobertura de saúde. E o beneficente é a associação particular e não lucrativa voltada à assistência de grupos específicos que mantém de contribuição associados e de usuários, ou lucrativo, que é particular, objetiva, o lucro. Quanto à disposição e estrutura física, ele pode ser um de monobloco, oferece serviços concentrados em uma única edificação, né? Nós temos aqui também. Multibloco, serviços distribuídos em edificações de médio ou grande porte, interligados ou não. Pavilionar, divide-se os serviços em prédios isolados de pequeno porte, interligados ou não. E o horizontal, estrutura predominantemente disposta no horizontal ou vertical, que apresenta estrutura principalmente na dimensão vertical. Corpo clínico, né? Tendo ou não médicos efetivos, permite a outros efetuarem internações e assistência aos seus pacientes. O corpo clínico fechado possui corpo clínico permanente, permitindo apenas, eventualmente, mediante permissão especial, o exercício de profissionais externos. E a competência do nível dos serviços médicos pode ser primário, de profilaxia, práticas preventivas e clínica básica. Secundária, clínica básica, não possui avançados recursos tecnológicos. Já o terciário, que possui um avançado recurso tecnológico. Quanto à capacidade e localização, pode ser identificado os tipos de posto de saúde, unidade simplificada de até 60 metros quadrados, né? Tá aqui um modelinho para vocês. Ela é basicamente preventiva, primária e preventiva, ó, já falamos anteriormente. E os centros de saúde, né? Que é um pouquinho maior, porque acaba trazendo alguma especialidade junto. E a unidade mista, que é tanto da saúde da família, como ele trabalha como unidade básica. Espero que tenha gostado dessa aula, né? Vou parar por aqui para que o vídeo não fique muito longo. E na próxima aula nós vamos estar falando só do sistema de saúde de Curitiba, tá? Obrigado a todos e uma boa noite.